Às vezes, tudo que a gente precisa é ler uma fantasia bem gostosinha de romance que faz a gente viver um amor inesquecível. Sabe aquele romance que você sabe que de um jeito ou de outro as coisas vão acabar bem? Você só quer fazer o tempo passar com um livro na mão, uma xícara de café, um cobertor e um pijama confortável. Exatamente por isso que eu resolvi trazer aqui uma lista de 15 livros que são aqueles famosos romances gostosinhos pra passar o tempo. Exatamente pra quando você tiver a fim de se sentir num clichê, ou viver um romance épico, ou se apaixonar pelo inimigo, todas as opções. Oiê, eu sou a Anitta Rocha e esse é o nosso lugar pra falar de literatura. Bom, são muitos livros, muita coisa pra falar, então vamos começar logo, senão esse vídeo vai ficar absurdamente longo. Número 1, Lendas e Café. Nesse livro, a protagonista é a Viv. Ela é uma orc bárbara que passou a vida inteira com uma espada na mão e acumulando cicatrizes. Mas ela tá cansada da violência, então ela resolve realizar um sonho distante. Ela quer abrir a primeira cafeteria na cidade de Dune. Detalhe, ninguém sabe o que é café lá. Gente, esse livro é o equivalente literário a uma xícara de café. Juro pra vocês, é o abraço quentinho que uma xícara de café proporciona. Incrível! Sem contar que aqui a gente tá indo pra um lado um pouco mais fantasioso, então se você quer um clichê, mas quer sair do clichê, esse é total o livro pra você. Número 2, Playlist pra um final feliz. Aqui a gente vai ter um peso emocional maior do que o livro anterior, que a gente vai estar acompanhando a Sloan, que é uma personagem que tá em um loop paralisante há 2 anos. Até que um dia, um cachorro desconhecido pula no carro dela pela janela no trânsito. Ele é um Golden Retriever que chama Tucker. E por incrível que pareça, esse cachorro se torna a razão que ela volta a sorrir. O ponto é, e quando o verdadeiro dono desse cachorro aparece? O Jason, ele é um músico que tava numa turnê na Austrália e ele tá desesperado procurando o cachorro dele de volta. O que vai começar com aquela conexãozinha básica sobre o cachorro, vai virar algo um pouco mais profundo e que vai desenvolver pra algo romântico, obviamente. De novo, é um livro que vai trazer uma carga emocional um pouco maior, mas mesmo assim é um dos clichês gostosos pra você ler em um dia e ficar confortável. Número 3, A Sociedade Secreta de Bruxas. Mika Moon é a protagonista aqui e ela é uma das bruxas da Grã-Bretanha. E ela vive sobre uma regra básica que é as bruxas têm que viver escondidas. Elas têm que viver isoladas, nunca podem se reunir, senão a gente tem o perigo de a magia delas ficar muito forte e se tornar perigosa. E com isso, atrair alguma atenção indesejada, já que elas têm que permanecer escondidas. Tudo muda completamente quando ela vai receber um convite completamente inesperado, em que ela vai ser convidada pra viajar pra misteriosa Casa de Lugar Nenhum. Ai, que nome incrível! Lá ela vai ensinar 3 jovens bruxas a controlarem os poderes antes que a sociedade descubra elas. Esse daqui é um livro que vai definir o conforto e com um toquezinho de magia. Número 4, livro brasileiro agora, Conectadas. Aqui a gente vai acompanhar a história da Raíssa e da Ayla. Elas são melhores amigas virtuais há anos e as duas são completamente obcecadas por um jogo online que chama Feudos. E a Raíssa, pra evitar o assédio que as mulheres sofrem em uma comunidade gamer, ela resolve usar um avatar masculino. E é com esse avatar que ela se aproxima da Ayla. O ponto é, elas têm a oportunidade de se conhecer oficialmente e presencialmente na nossa querida CCXP, que é um evento de cultura geek. Mas a Raíssa vai entrar em completo pânico. Ela não sabe como contar pra melhor amiga dela que ela não é exatamente o cara que a outra tá acreditando. Olha, esse é um romance nacional e ele parece um episódio de uma série daquelas confortos da Netflix, sabe? Eu li esse livro em um dia só e super recomendo pra ter aquele confortinho de romance. Número 5, Loucos por Livros. Aqui a gente vai conhecer a Nora Stephens, que é uma agente literária em Nova York. Ela fala que ela sabe que ela não é a mocinha de um romance. Ela é aquela loira rica que os caras abandonam no começo dos livros pra ir morar em uma fazenda com amor verdadeiro. A Nora é o oposto disso. Ela é completamente urbana, é viciada em trabalho e ela não tem qualquer vontade de mudar isso. O ponto é que a irmã dela, a Lib, vai convencer ela a passar as férias numa cidadezinha do interior. É assim que a Nora aparece em Sunshine Falls. E lá ela esbarra no nosso querido Charlie. O Charlie é um editor de livros super ranzinza, super rabugento, muito sarcástico. E detalhe, ela já teve um encontro completamente desastroso no passado com ele. Eu falo que esse é um dos romances mais inteligentes de hoje em dia, porque ele julga os romances clichês que a gente adora, ao mesmo tempo que ele é um romance clichê. Eu li em uma parada só, tipo você parando agora pra se inscrever e dar um like rapidaço. Vai! Número 6, Siga o Coração. Aqui a gente vai acompanhar a Amanda. Amanda é uma pessoa que sempre seguiu o roteiro que os outros escreveram pra ela. Ela vive numa cidade do interior, ela tem uma vida estável, mas ela sempre sentiu que faltava alguma coisa. Por isso que quando surge a oportunidade dela passar as férias de verão em um outro lugar, ela decide ir. E é exatamente nesse cenário de praia que ela vai conhecer o Léo. Ele é completamente o oposto dela. Ele vive o presente, ele não tem medo de nada, faz os seus próprios planos e segue com isso. E ele vai ajudar ela a ver esse lado dela também e como que ela tem que viver a vida por ela própria e não pelos outros. Além daqui a gente tem um romance, obviamente, clichê de férias, a gente também vai ter uma grande jornada da protagonista descobrindo o que ela quer realmente pra vida dela. Eu falo que é um livro que vai mostrar perfeitamente essa transição da adolescência pra vida adulta e como a gente se sente completamente perdido quando isso acontece. Número 7, Parte do Seu Mundo. A Alex Montgomery é uma cirurgiã de 37 anos e ela vem de uma linhagem de cirurgiões completamente renomados e muito ricos da cidade dela. A vida dela foi inteira moldada pela pressão familiar e por um ex
tóxico. Tudo muda quando o carro dela fica preso em uma vala numa cidade do interior e ela é resgatada pelo nosso querido Daniel. O Daniel tem 28 anos e ele é o prefeito da cidade. Ele é daquele tipo de pessoa que resgata os animais e conhece todo mundo pelo primeiro nome. Ou seja, mundos completamente opostos, mas que por algum motivo vão se conectar. Ele é um romance clichê, mas que vai sim tocar em algumas dores reais, como relacionamentos tóxicos e o sentimento de ter sua vida moldada pelo desejo dos outros. É uma leitura super rápida que você consegue ler em um dia só e que de novo traz aquele aconchego gostosinho. Número 8. Apenas amigas. Aqui a gente vai conhecer a Kristen. A Kristen é uma pessoa super engraçada, prática e que tem zero tempo pra drama. Ela tá planejando o casamento da melhor amiga dela, mas ela tá guardando um segredo. Ela tá com um problema de saúde e ela vai precisar operar em alguns dias e provavelmente ela não vai poder ter filhos biológicos depois disso. E é nesse cenário que ela conhece o Josh. O Josh é um fuzileiro naval, ele é super charmoso, super engraçado. E o detalhe, ele quer ser pai. A Kristen descreve ele como o homem perfeito pro momento errado. Mas ela gosta muito dele. Então, pra proteger ela mesma e proteger ele, eles decidem ser apenas amigos. É um livro que vai começar como uma comédia romântica, mas ele vai evoluindo pra uma coisa mais real e mais profunda. Número 9. Leitura de verão. Aqui a gente vai colocar frente a frente dois autores que estão em crises criativas ao mesmo tempo. A January é uma escritora de romances best-sellers e ela sempre acreditou naquele amor profundo e no felizes pra sempre. Mas ela tá passando por uma crise pessoal depois dela descobrir alguns segredos sobre o pai dela que é falecido. E o Augustus. O Augustus, ele é um escritor de ficção. Ele escreve histórias mais sombrias, ele é sério e ele acredita que amor é só uma ilusão. E por incrível que pareça, eles acabam como vizinhos num verão inteiro na praia. E aí, pra eles saírem do bloqueio criativo que cada um tá passando, eles resolvem fazer uma aposta. Eles vão trocar de gênero. O Augustus, pela primeira vez, vai ter que escrever um livro com um final feliz. E a January vai ter que escrever um romance literário que é sombrio ao mesmo tempo. Então eles têm que se ensinar como ver o mundo pela perspectiva um do outro. Ai, gente, não é lindo? Olha, esse é um romance que, se você quer a parte do clichê, mas ao mesmo tempo quer umas reflexões um pouco mais sérias, super esse livro, super recomendo. Incrível, adoro ele, de verdade. Número 10. Depois do Sim, que a gente vai conhecer a Lauren e o Ryan. Eles são casados há anos, ainda se amam, mas eles não se suportam mais. Eles brigam constantemente e quando não estão brigando, eles só estão quietos e o silêncio tá pesando pros dois. E aí, em vez deles pedirem o divórcio logo de cara, eles resolvem fazer um experimento. Eles vão se separar por um ano completo. E as regras são bem claras. Nesse um ano, eles não vão se separar, mas eles não vão ter contato nenhum e estão livres pra fazer o que quiserem. O objetivo aqui é descobrir se eles vão conseguir ser felizes sem um ou outro ou se o casamento deles ainda tem salvação. Esse aqui é um livro mais real. Ele foge um pouco daquele clichê do que acontece quando eles se conhecem e foca mais na parte do que acontece depois que a gente já ficou junto. Eu gosto muito desse livro exatamente por conta disso. Ele traz um ponto um pouco mais real do romance. A gente não acaba no felizes pra sempre. O que vem depois? O que acontece quando a gente começa a conviver diariamente? Número 11. 1 milhão de finais felizes. Aqui a gente vai conhecer o Jonas. Ele é completamente travado. Ele trabalha numa cafeteria e vive com os pais que são super religiosos e conservadores. E por conta disso, o Jonas acaba escondendo a sexualidade pra não desequilibrar aquele frágil equilíbrio que tem na casa dele. E pra escapar um pouco da realidade, ele escreve contos de fadas pra estranhos, imaginando os finais felizes que eles poderiam ter, já que ele não pode ter um. Aí ele conhece o Arthur e eles começam com uma amizade até que o Jonas começa a perceber que ele tá sentindo algo a mais pelo Arthur. E é aí que ele começa a perceber que ele não pode passar o resto da vida fingindo ser outra coisa pros pais. Esse livro aqui é uma jornada mais emocionante sobre o medo de você decepcionar os outros por ser quem você é. E como às vezes você precisa ter a coragem de quebrar alguns começos pra conseguir ter um final feliz. Número 12. Todo esse tempo. O livro começa na noite de formatura do Kyle. Depois da festa, ele e a namorada acabam discutindo bem feio e acabam se envolvendo em um acidente de carro. O ponto é, quando o Kyle acorda, ele descobre que a Kimberly faleceu. Ele tá completamente consumido pela culpa, pela dor e pelo luto. E ele acha que a vida dele acabou ali. E é no cemitério que ele vai conhecer a Marley. A Marley é uma menina que também tá vivendo o luto dela e ele sente que ela é a única pessoa que consegue entender o que ele tá passando. Esse é um romance que começa diferente. A gente começa no luto. Então ele tem uma carga emocional um pouco maior. Número 13. Última parada. A August é uma menina completamente cética, muito solitária, que não acredita em conexões profundas ou em magia. Ela acabou de se mudar pra Nova York, ela tá dividindo o apartamento com uns amigos, que são muito excêntricos, completamente diferentes dela, e ela tá basicamente tentando sobreviver à vida dela. Então, faculdade, trabalho e todas essas coisas. Um dia no metrô, quando ela tá indo pro trabalho, ela encontra a Jane. A Jane é completamente diferente da August. Ela é super descolada, usa jaqueta de couro, carrega uma fita cassete, e a August tem certeza que ela é a pessoa mais incrível que ela já viu. Só que o ponto, a Jane tá presa no tempo, literalmente. A Jane tá deslocada da década de 70, e ela tá presa há décadas na linha Q do metrô de Nova York. Ela não envelhece e não consegue sair do vagão. Gente, eu adoro esse livro, de verdade. É um livro que sai do que a gente tá esperando. É incrível, eu amo, super recomendação. Número 14. Amor por engano. Nesse livro aqui, o Ryan, ele vai mandar uma mensagem um pouco mais hot pro número da melhor amiga dele. O ponto é que não era o número da
melhor amiga dele, e quem recebe essa mensagem é um completo desconhecido. O Kane é completamente sarcástico quando recebe a mensagem, mas por algum motivo ele resolve manter a conversa. Era tudo flerte anônimo, com conversas um pouco mais picantes, mas quando eles finalmente têm a oportunidade de se conhecer pessoalmente, a Ryan descobre que ele não é só o cara engraçado do celular. Na verdade, ele é o novo professor dela da faculdade. É um romance mais cômico, eu adoro ele, e é aquele clichê de aluno e professor. E por último, mas zero menos importante, temos a troca. Aqui a gente tem a Lina. É uma mulher completamente workaholic, mas em algum momento ela tem um ataque de pânico no trabalho. E por conta disso, ela é forçada a tirar 2 meses de licença. Ao mesmo tempo, a avó dela, a Eileen, de 79 anos, acabou de ser deixada pelo marido em uma vila no interior da Inglaterra. E ela quer desesperadamente uma nova chance no amor. Por isso, as duas decidem trocar. A Lina vai se mudar pra vila tranquila da Eileen e ficar lá fazendo os afazeres da casa, enquanto a Eileen vai se mudar pro apartamento da Lina em Londres e viver na cidade grande e tentar achar um novo amor. Além de ser um romance leve, ele vai trazer aqui muitas reflexões reais sobre o amadurecimento e que sai do óbvio, até porque a gente tá tendo uma protagonista idosa e uma jovem ao mesmo tempo. Essa é a lista perfeita para quando você quiser se sentir aconchegado em um dia qualquer e completamente acolhido pelo romance. Me conta aqui nos comentários quais dessa lista vocês já leram, o que vocês acharam, quero saber a opinião de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa lista e me contem qual o próximo gênero que vocês gostariam que eu trouxesse em recomendações. Até os próximos vídeos. Beijo!